Cristo, irmãos. Uma boa noite a todos. Muitos motivos temos de adorar e agradecer o nome do Senhor esta noite. Hoje é um dia ao qual nós viemos pensar, aprender e praticar. Gostaria de estar convidando o nosso irmão Gabriel para nos conduzir com a oração inicial desta noite. Salve uma igreja no Pai do Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Pai querido. Sim, Deus, que abençoe esse culto, Pai, que o Senhor venha conduzir em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha perdoar de nossos pecados e nossas falhas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que seja por pensamentos, Pai, por gestos, que o Senhor venha nos perdoar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarde cada um que está a caminho hoje, meu Deus, para vir te buscar e te adorar em espírito e verdade, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Guarda a tua igreja, meu Pai, sobre as tuas mãos. Assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Gostaria de estar chamando o nosso irmão Márcio para estar louvando um louvor da harpa. Glória a Deus. Glória a Deus. 151 Lucas. Glória a Deus. Vocês estão bem? Paz do Senhor para todos? Amém. Só o pino da granada, vamos louvar o Senhor. Pode ir. Show.
Só da igreja que eu faço, Senhor? Continua falando conosco, Senhor. O Senhor da seita está chamando.
Todos que trabalham sabem do que eu estou falando, e os que não trabalham, que oram na madrugada, também sabem. Quão bom e suave é quando o Senhor fala aos nossos ouvidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos que puderem se colocar de pé, por favor. Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, onde o apóstolo Paulo ele faz algumas menções de como devemos nos conduzir diante da presença do Espírito e o valor que é termos essa presença dentro de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. E não vos embriagueis com vinho, e nem com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos repetir o versículo 18, irmãos? Todos bradando numa só voz, com força. E não vos embriagueis com vinho, em a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tem um pedido de oração especial para apresentar diante do Senhor esta noite? Pastora Letícia. Glória a Deus. Lucas. Peço uma casa especial pela vida da minha mãe e pela igreja. Glória a Deus. Mais alguém? Gabriel. Por mim, pela minha casa, pela palavra de hoje, pela minha avó, para ela se recuperar bem da cirurgia. Amém. Em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Pastores. Pastor Neres. É uma casa especial, pastor Maci, pastor Benedito, Glória a Deus. Ceci, todos os enfermos que pela palavra de Deus. Irmã Ceci. Família, Aleluia. Glória a Deus. Marinei, família, o Ivo e Viviane, em nome de Jesus. Amém. Diaconia. Mais alguém? Como é o nome do médico? Doutor Daniel. Mas tem o dinheiro dele, Amém. Diaconisa Cida. eu conheço. Conheço. Peço oração por dois irmãos meus que estão na sarjeta. Que Deus dê na vida deles. Amém. Assim como Ele me resgatou, Deus tem o poder de resgatar eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais algum irmão? Glória a Deus. Eu chamo meu irmão, estou com saudade dele. Vou dar um abraço nele. Vou convidar o. Pode falar, vocês. É um motivo de oração, é uma causa especial pela vida do pastor Moacir e agradecer a Deus. Nós estávamos lá hoje de manhã lá e não está melhor. Graças a Deus. Mas ele bem, está magrinho, mas está bem, está falando. Ele tem mais um procedimento na quinta-feira e nós queremos que seja o último. Mas fiquei surpreendido com Deus que Deus fez com ele. Ele vai dar o testemunho para nós. Amém. Quando ele vier, nós vai fazer uma festa, Amém. Eu peço por uma causa especial, continuo pedindo pela comunhão da igreja, peço também pelas. Hoje eu quero agradecer pela vida do Joaquim e da Amanda. Glória a Deus. Amém? Glória a Pastor Benedito também, tá, irmãos? Está necessitando da nossa oração. Glória a Deus.
Diácono Joaquim, nos conduz em oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, se encontra aqui mais um dia na tua casa, Senhor. Senhor meu Deus, por muitos motivos, eu não tive na tua presença. Nossa saúde. Mas o Senhor sabe, Senhor. Ah, Senhor meu Deus, eu sou muito grato, Senhor, por ter chegado até aqui, Senhor. Ah, Senhor meu Deus, eu sou muito grato, Senhor, por muitos que se arrumaram, Senhor, mas não conseguiram chegar na tua casa, Senhor. Senhor meu Deus, eu pedi para ele, para o Senhor me dê força para chegar na tua casa, Senhor. Senhor meu Deus, eu também te peço por cada vida que se encontra aqui, Senhor. Que cada vida que chegar aqui hoje, Senhor, que ninguém sabe os motivos, mas o Senhor sabe, Pai. Ah, Senhor meu Deus, eu também te peço, Senhor, pela vida dos meus pastores, Senhor. Senhor meu Deus, pela vida deles, Senhor. Ah, Senhor meu Deus, que eles prolongam esse caminho para cuidar das suas ovelhas, Senhor. Senhor meu Deus, que cada ovelha que está aqui, Senhor, ele já foi atrás, Senhor, e ele está cuidando, Senhor. Senhor meu Deus, dê vidas para ele, muitos anos de vida, Senhor, para ele cuidar dessas ovelhas, Senhor. Senhor meu Deus, eu também não te peço, Senhor, por aqueles que ficaram em casa, Senhor. Ah, Senhor, mas é do seu motivo, Senhor. Da mesma forma que foi uma luta para eu chegar até aqui, Senhor. Senhor meu Deus, a gente pediu 3 Uber, Pai, mas todos os 3 foram cancelados, Senhor. Senhor meu Deus, eu também te peço, Senhor, pela nação brasileira, Senhor. Senhor meu Deus, que dê força, Senhor, para esses governantes, Senhor, que a gente já está vivendo os tempos, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pelos jovens, Senhor, cada dia que passa, os jovens estão se perdendo nesse mundo, Senhor. Ah, Senhor, não só cuide daqueles que não estão no caminho do Senhor, mas cuide de pastor, Senhor. Ah, Espírito Santo, pelos homossexuais, Pai. Ah, Senhor, Deus, aquele dia esteve na tua casa, Pai. Mas o inimigo está aí fora, Senhor, matando e destruindo, Senhor, a vida deles, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu também te peço pela vida do Moacir, Senhor. Ah, Espírito Santo, Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que conduz nós até o fim, Senhor. Até o fim da tua vida, Senhor. Que nós não sabemos o dia nem a hora, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, que eu conduzo, Pai. Que me dê força para não faltar mais, Senhor. Para estar na tua presença, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Que a vida do Pai, cada dia que passa, se aproxima mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo, Senhor. Por cada irmão que esteja aqui, Senhor. Que nos guarda, Senhor. A nossa vida, a nossa saída. Que seja um restante de semana abençoada, Senhor. Guarda a vida das crianças, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diácono Vladimir, possa trazer uma palavra de oferta aos nossos corações. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Deus. Aleluia, Jesus. Vou deixar aqui no 2 Coríntios, capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos ofertar e dizimar, contente e alegre com o Senhor, porque nada que nós fazemos para o Senhor, nada que nós fazemos na obra de Deus é de graça, né? Só a salvação já é o suficiente demais para que nós venhamos cooperar na casa do Senhor, para manter a porta aberta. Que muitos e muitos aí, ontem mesmo, né, pastor, nós estávamos aqui em oração e passou uma família, a porta estava aberta e essa família entrou e ficou aqui conosco. Então, se essa porta não tivesse aberta, essa família ia passar. Então, isso aí é fruto das ofertas do dia dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos gratos ao nosso Senhor. Somos privilegiados. Nós estamos no caminho de redenção e estamos alcançando a nossa salvação. Irmã Luísa Sena, por favor, tire os nossos dízimos e ofertas. Glória a Deus. Como é que a irmã vai falar para a igreja? Deus abençoe. E nós que somos inteligentes, glória a Deus. Porque tudo é para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Glória, glória a Deus. 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 Glorificado é o teu nome, Senhor. Digno de toda a honra, glória e potência. Te damos graças, Pai, pois o Senhor tem se mantido fiel, Senhor, e não tem deixado faltar sobre a nossa mesa. Glória a Deus. Oh, Pai, o pão de cada dia, Senhor. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salta a nossa igreja da paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Senhor Jesus, nosso Deus, meu Pai, está aqui tuas ofertas, teu dízimo, Senhor. Aí preparando para aqueles que não têm, meu Pai, meu Deus. Abençoa, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma noite de dízimo, mais uma noite na tua presença. Abençoa todos aqui. O Senhor proverá, eu sei. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje é terça de ensinamento, é dia de pensar, aprender e Praticar. pensar, aprender e Praticar. e o praticar mudou a minha vida. Glória a Deus. E eu estou aqui graças às terça-feiras de ensino, onde eu pensei, eu refleti sobre os meus erros, eu aprendi o que é certo. E quando nós aprendemos o que é certo e praticamos, existe mudança no trabalho, no nosso lar e aonde quer que a gente vá, pastora. Quando a gente pratica a palavra de Deus, o ensinamento que é aplicado dos nossos líderes espirituais, tenha certeza que há uma grande mudança e grandes coisas ainda este ano de 2025. Deus continuará fazendo em nossas vidas. Sou grato pela oportunidade. Deus abençoe os meus pastores e que continue assim, pastor. Fala a verdade, porque foi a verdade que me libertou, foi a verdade que me trouxe saúde e foi a verdade, e é a verdade que continuará nos trazendo salvação. Palmas para Jesus.
Diga aí, operador Anderson. Jesus, continue abençoando sua vida, sua saúde, seu ministério, seu emprego, todos os seus parentes, a Estela, Anel e a sua esposa. E a sua esposa. Ele gosta disso, né? Como você explica isso? Amém, igreja? Coloca para nós Efésios 5:8. Louvado seja Deus. Fiquei feliz com o culto de hoje, hein? Glória a Deus. Irmão Márcio louvando o hino da harpa. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Ficou bonito. Glória a Deus. Pastor Nery já está treinado. Já. De ver o Joaquim a glória. Glória a Deus. Amém? O Theo está chegando aí. Nossa. Glória a Deus. Eita, manda ver o Theo aqui. Ai, meu Deus, eu estou trazendo. Para a glória de Deus. Lê de novo a igreja. 1, 2, 3. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei do Espírito. Amém? Irmãos, nós vivemos um tempo que as pessoas usam da palavra de Deus, eu vou dizer, para seus próprios objetivos. Eu tenho um objetivo na minha vida, eu uso a palavra de Deus, melhorando a palavra para os seus próprios desejos. Melhorou, né? Desejo de benefício, né? E para não ficar meio esquisito, eles usam a palavra de Deus. E por isso que nós temos que aprender da palavra de Deus, para a gente usar ela de maneira certa. Mas pastor, tem um monte de gente usando de maneira errada. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Então esse é o maior problema. Se estão usando a Bíblia de maneira errada, cada um vai dar conta de si mesmo. Então eu não posso ir na mesma onda, vamos dizer assim, que essas pessoas. Porque se eu sei que elas vão dar conta de si mesmo, eu também vou dar conta de si mesmo. Gabriel vai dar conta dele. Eu vou dar conta de mim. E para nós, obreiros, aumenta um pouquinho, porque nós aceitamos a ser obreiro. Então a gente vai dar conta de nós e do que nós ensinamos. Então já aumentou a responsabilidade. Mas eu vou dar conta de mim. Você vai dar conta de você. E quem está ensinando errado vai dar conta dele. Só que o problema é que ele vai dar conta dele. Mas quem está aprendendo errado com ele vai dar conta de si mesmo. Não vai ter como chegar lá em Jesus e falar, mas foi ele que me ensinou errado. Foi ela que me ensinou errado. Jesus não vai aceitar essa desculpa. Porque ele falou que cada um vai dar conta de si mesmo. Então a nossa maior preocupação não é com a salvação do A e do B, é com a nossa. Quando nós sentimos, percebemos que estamos salvos, aí a gente passa a se preocupar com a salvação das pessoas, mas não esquecendo da nossa. Tem gente que não está salvo e quer salvar. Não dá. E quando eu sei que eu estou salvo? Diga aí, quando eu obedeço a palavra. É simples. Você olhar para você hoje e falar, não, hoje eu estou salvo. Mas por quê? Porque eu obedeço a palavra. Eu me esforço para obedecer a palavra. Então não adianta nós se esforçar para obedecer a palavra e não ter certeza que está salvo. Mano, viver em dúvida, o crente não é para viver em dúvida. O crente é para viver na certeza. Porque a dúvida é do encardido, a certeza não. Então hoje eu tenho certeza que eu estou salvo. Glória a Deus.
Você tem que ter certeza que você está salvo. Amém? Amém. Quem tem certeza? Glória a Deus. Esse é o nosso maior tesouro. Quando a gente acorda sabendo, eu estou salvo. Se Jesus voltar hoje, se Ele me levar hoje, eu sei para onde eu vou. Quando a gente vai deitar sabendo, eu estou salvo. Se eu não acordar hoje, eu já sei para onde eu estou indo. Aleluia! Amém? Amém. E uma das coisas que as pessoas usam muito a Bíblia é sobre a cachaça. Né, mais ou menos? É sobre cachaça. E é um assunto, meu irmão, que dá dor de cabeça. Já estou quase um mês com esse negócio na cabeça, enquanto não vai, mas hoje vai. Nós estamos em 20 pessoas. Aí isso aqui está alcançando um monte de lugar já, hein, rapaz? Aí longe. Foi ontem, né? Ontem o pastor mandou uma mensagem: pastor, eu vi a pregação de domingo, rapaz. Lá, não sei não, lá de Goiás, lá fora. Para nós entender, irmãos, a Bíblia, olha o que a Bíblia fala. Aí tem duas ordens: e não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução. O que é dissolução? Não. O que é dissolução? O que está escrito aí? É luxúria. O que está escrito aí? Com vinho que há contenda. Libertinagem. Vai, ó, dissolução. Olha o que é? Luxúria, libertinagem, contenda, divisão. Cadê aqui o senhor? E não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham do Espírito de Deus. Diga aí, uma vida cheia do Espírito Santo. Certo? Irmãos, a Bíblia, você não vai achar um versículo assim: não é para beber. Não vai achar. Proibido beber. Não tem. Então a Bíblia, nela, se nós for olhar assim, ela não proíbe a bebida. Certo? Não, fala aí, tá? Depravação moral, Libertinagem, lascívia, tudo que a cachaça leva. Então a gente não vai achar proibido beber. Não pode beber. Mas também a gente não vai achar proibido fumar. Não pode fumar. Você já viu crente fumando? Mas tomando uma, você já viu. E fala que é eu já, o povo da congregação toma uma. Eu falo, toma uma. Ah, o povo fala mais chique, tomar vinho. Não, toma uma. Não é? Se o povo do mundo vê ele tomando vinho, vai falar o que? Olha lá, está tomando uma cachaçinha, uma bebida alcoólica. Aí você pergunta para ele se eles querem fumar. Não. A Bíblia não proíbe o fumar. Mas por que a gente não fuma? Porque pega mal, não é? É um vício. Pega mal, é um vício. E a bebida? Não é um vício? Não afeta a saúde? Qual é a diferença? Então, quando eu quero usar a Bíblia para aquilo que eu quero fazer, eu vou dar um jeito. Certo? É. Tinha um casal aí que não queria casar, não tem que casar. E ele já é velho da igreja. Sabe o que ele falou para mim? Ah, mas no tempo de Jesus não tinha cartório. Mas é contraditório, porque ele não era casado. É, eu sei, mas hoje em dia tem que ir para o cartório.
no cartório. Você está entendendo? Quando não quer casar, quer ficar no pecado, vai para mão jeito. Certo? Mas agora tem uma coisa que a Bíblia condena: a embriaguez. Tem duas ordens aí. A primeira é não vos embriagueis. Certo? Mas toda pessoa que fica embriagada, ela começa a roubar. O primeiro. Todas as clínicas que eu vou, todo cachaceiro que eu converso, o que eu falo para eles? Tudo começa no primeiro. Se você é ex-viciado, vai começar no primeiro gole, ex-drogado no primeiro tiro e no primeiro trago. Certo? Mas pastor, tem gente que bebe socialmente. Pergunta para uma pessoa que bebe socialmente se ela nunca ficou embriagada. Pode. Leia em voz alta. Provérbios 31, que fala sobre... 31 o quê? Provérbios 31, que fala sobre bebida. 31 o quê? Provérbios 31. 31, 10, 11. Provérbios 31, do 1 até o 7, ele é curto. Do 1 até o 7, segura aí, já a gente vai ler. Tá, segura aí. Certo? Deixa eu esquecer. Você está entendendo? Mas a embriaguez ela condena. Por quê? Porque a pessoa embriagada já é. Como é que é? Libertinagem. Vamos lá para Provérbios. Vamos ver esse provérbio deles aí. Eu não marquei esse. 31. Pode começar. Do 1 ao 7. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Acho que eu tenho ele aqui. Vamos lá. Palavra do rei Lemuel. A profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu, volta lá primeiro. Palavra do rei Lemuel. Aí é um rei, certo? Pode ir. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, nem é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida. Segura até nós chegar lá. Nós estamos falando de quem? Um rei, certo? Que não é próprio, certo? Não está dizendo, é proibido. Vamos continuar. Vamos embora. Porque quem bebendo se esquece da lei, certo? Se ele é um rei, ele é um presidente, ele é um líder, enche a cara, esquece da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esquece da sua pobreza e da sua miséria, e não se lembra. Por que o povo bebia? Para esquecer os problemas. Vai chegar lá. Continua. Abra tua boca a favor do mundo, pela causa de todos que são designados à destruição. Vai até o 7? Aí acaba. Vamos voltar no 7 lá. O que aconteceu no 7? Que beba e esqueça da sua pobreza. Você entendeu? Quando a gente vai fazer o estudo, a Bíblia orientava aos reis não beber. Quem mais? Os narizeus que falam? Os nazireus. Não podia beber. Nem nazireu e nem os reis. O nazireu, João Batista foi um nazireu. Sansão foi um nazireu, ajudou ele. E teve mais. O nazireu não só podia não beber, como navalha não passava na sua cabeça, não, pode dizer? Não podia tocar em defunto, não podia ir em qualquer lugar. Então esse era o nazireu, eles era proibido a isso. E os reis também, certo? Mas com o povo já era diferente. Que beba e o povo esquece da sua pobreza. Vamos continuar? Mas não vai chegar lá. Coloca para nós Provérbios 21.
A embriaguez ela é condenada, já era. Então, certo? Tanto é que a Bíblia fala que os bêbados não vão herdar o reino do céu. Provérbios 21, capítulo 20, versículo 1. Leia aí. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoraçadora. E todo aquele que nele errar, nunca está falando, não beba, mas está dizendo, o vinho é escarnecedor. E não está falando a quantidade. Prestou atenção? O vinho é, só de você olhar aqui, ó, vamos dizer que aqui é o vinho. Isso aqui é escarnecedor. Não está dizendo, e muito vinho é escarnecedor. Certo? O que é escarnecedor? Zombador. E a bebida forte, alvoraçadora. Tá aí? Já tá bom. Coloca para nós Provérbios 23, 29 e 30. Leia aí, 1, 2, 3. Para quem são as para quem as mensagens, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos. Vamos. Para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho, diga aí, é 2 tipos de vinho. Aí é onde as pessoas usam de novo Jesus para justificar o desejo da sua carne de tomar uma. Buscando vinho misturado. Tem o vinho normal e tem o vinho misturado. Qual é o vinho normal? Pega a fruta, amassa ela, coloca no pote. Então, você vê se não vai dar uma. As 3 fases da fruta da uva. Eu pego ela do pé e como o quê? É fruta. Eu pego ela do pé, amasso ela, ponho num vidro e guardo uns dias. É o vinho. Mas os de hoje em dia, eles jogam o quê? Álcool. Certo? Então diga aí, a Bíblia, ela não condena a beber um pouquinho de vinho. Mas não existe esse homem ou essa mulher que tem controle e fala, não sou viciado. Pega esses crentes que tomam vinho e fala para ele, fica um mês sem beber então. Quero ver se é viciado ou não. Fica um mês. Fica um final de semana. Um final de semana é fácil. Fica aí 4, 5 final de semana. Por quê? O que é vício? É tudo aquilo que eu não consigo ficar sem. Você já parou para pensar numa coisa que você não consegue ficar sem? É sinal que está viciado nisso. Por isso que existe o jejum. O jejum não é só de alimento, é daquilo que eu não consigo ficar sem. Vou fazer jejum no celular em um dia. Para quem trabalha, eu só vou funcionar para o trabalho. Jejum. Porque se ficar sem também usar o trabalho, você perde serviço. Hoje em dia, muita gente trabalha com o celular. Mas quanta gente não consegue ficar sem? Aí olha para o cachaceiro, seu viciado. Certo? Amém, igreja? Amém. E a minha intenção, volta para lá, não é nem falar muito do vinho. Vamos voltar para o texto lá. Olha como que a Bíblia ela é excelente. Você entendeu? Qual é o texto que nós estávamos? Efésios 5, 18. Diga aí, a opinião disse, tem 2 ordens, não tem? Qual é a primeira? Não vos embriagueis. Mas não tem como você chegar na embriaguez sem começar no molinho.
Então é melhor que nem beba, porque a embriaguez ela é condenada. Deus ele condena a embriaguez. Coloca para nós antes disso aí, 1 Coríntios 6:10. Leia aí, 1, 2, 3, vamos nós todo mundo junto. 1, 2, 3. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem quem? Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores pegarão. Você viu que a lista é grande de quem não vai para o céu? Domingo eu peguei a Bíblia e falei aqui, ó. A Bíblia fala quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não vão herdar o reino de Deus, é para onde? Vai herdar qual reino? O reino do Satanás. E quem está no meio desse monte de coisa aí? Os bêbados. Você entendeu? E tem pessoa que com 2 goles, era eu. 2 goles já era. Já embriagou, já acabou com tudo. Já ia para o inferno. É? Amém? Volta para nós lá. Então, cara cheia é condenado, mas para cara ficar cheia tem que começar. Então é bom que nem comece. Mas olha que interessante. Não vos embriagueis com o vinho, que há contenda, que há dissolução, que há libertinagem. Está na sua, né, pastor Neves? Sua Bíblia. Mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia é demais, irmão. Eu amo a Bíblia, para quem medita nela, para quem não quer pegar ela para o seu desejo próprio. Essa palavra aí, ó, mais enchei-vos, é a mesma coisa, mas antes, ou em vez de, ou pelo contrário, ou antes de tudo. Então vamos pôr assim? Mas não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas antes de se embriagar, se encha do Espírito. Em vez de tomar uma, se encha do Espírito. Em vez, antes de tudo, se encha do Espírito Santo. Você está vendo como a Bíblia é? A Bíblia ela é tão maravilhosa que ela compara uma pessoa cheia do Espírito Santo como uma pessoa que está embriagada. Aí nós entramos nessa daí. Por que você bebeu? Porque eu estou feliz. Por que você bebeu? Para esquecer os problemas. Por que você bebeu? Porque eu estou triste. E quem está cheio do Espírito Santo? Mas você está tão alegre, por que você não bebe? Eu estou cheio, aleluia. E quem está cheio do Espírito Santo? Mas você está cheio de problema, por que você não bebe? Não, porque eu estou cheio, aleluia. E quando a gente está cheio, não tem espaço para mais nada, aleluia. Quer ficar alegre? O Espírito Santo alegra. Quer ter paciência, calma nos seus problemas? O Espírito Santo está aí também. Mas antes de tomar uma, se encha do Espírito. Por que eu falei de tomar uma? Porque você está cheio, aleluia. Não é? Porque eu não uso mais droga? Porque eu estou cheio, aleluia. Mas se tomar uma, eu vou esquecer os problemas. Não, o Espírito Santo está comigo, me dando ajuda, me dando força. Então antes de tomar uma, seja cheio do Espírito Santo. Diga aí, uma vida cheia do Espírito Santo. Só que não é um domingo, ou uma terça, ou uma quinta. É uma vida. Tem que ser uma vida cheia. Porque na hora que você estiver vazio, você vai cair em outras coisas para te confortar. Mas quem anda cheio, nada derruba o crente. Glória a Deus. Por que tem crente tomando? Porque está vazio do Espírito Santo. Está achando alguma coisa para ocupar o lugar. Por que os crentes bebem? Para dar uma relaxada. Não, o Espírito Santo relaxa, eu estou cheio dele, aleluia. Não precisa, mas enchemos do Espírito Santo. Não beba, mas se encha do Espírito. É isso. Você está entendendo? Aleluia. Porque se a Bíblia não fala que eu não posso beber, ela também não fala que eu não posso fumar cigarro, maconha. E por que ela não faz mais isso?
Porque todas aquelas coisas que a droga e a bebida trazia para mim, hoje o Espírito Santo nos completou. Aleluia! Não preciso mais. Nós não precisamos nada que mude a nossa mente. Nós estamos cheios do Espírito. Amém? Amém. É um contraste, irmão. Quando olha esse versículo, você não se embriaga, mas se enche de Deus. Não seja viciado nessas coisas, mas seja viciado no Espírito Santo. Eu sou viciado no Espírito Santo, quando começa a ficar fraquinho, já pula. Opa, deixa eu me encher. Eu preciso me encher. Eu preciso me encher. Quando a gente olha assim, no mesmo texto, ele fala uma coisa, mas na mesma hora ele já aponta para nós a mudança de ideia. Ele não falou só, não se embriague e acabou o texto. Não, ele está falando, não se embriaga, mas eu vou te dizer algo melhor do que se embriagar. Se encha. Não, fui 2 clínicas, passei num monte de lugar e nada me libertava. Mas quando eu me enchi dele, só que é uma vida cheia do Espírito Santo. E há uma diferença de você ter o Espírito Santo e de você estar cheio. Tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas não está cheio. Coloca para nós Atos 2. Do 1 ao 11, vamos lá. Quem vai tomar uma aí? Quem está com problema aí? Eu estou. O que vai ajudar nós no problema? É tomar uma ou está cheio? Está cheio. Está cheio. Você está entendendo? Quando vier falar para você, minha vida não proíbe, mas eu estou cheio de Espírito Santo, quero saber de cachaça, quero saber de cigarro, quero saber de mamada, eu quero saber que eu estou cheio. Tanto é que nos Estados Unidos já tem a igreja dos maconheiros. E eles usam essa Bíblia. Tem, o pastor fumando vai tudo vermelho, os irmãos tudo na igreja. Só se cansar de você achar. E vai chegar um dia no Brasil. Quase liberaram a maconha no Brasil esse dia. Faltou pouco, mas um dia vai liberar. Quando liberar, vai ter a igreja deles. E vai usar a Bíblia, porque a Bíblia não tem isso. Certo? Vamos lá. Ligou para esse dia do Pentecoste. Estavam todos concordemente no mesmo lugar, do mesmo jeito que nós estamos aqui. E de repente veio do céu um som com um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Aí os que estavam assentados. E foram vistas por línguas repartidas como que de fogo, que as quais se puseram sobre cada um deles. E todos, lê aí, 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Segura aí. Há uma diferença de quem tem o Espírito Santo e de quem está cheio do Espírito Santo. Esse texto está falando de quem? Dos discípulos. Os discípulos, depois que Jesus tinha subido para o céu. Então eles já tinham o Espírito Santo, ou não? Sim. Já tinha. Aí Jesus foi elevado ao céu, eles foram para uma casa e ficaram todos no mesmo lugar esperando o quê? A descida. E quando ele desceu, o que ele fez com os discípulos? Encheram. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você está entendendo? A necessidade de nós ser cheios. Porque só ter o Espírito Santo não vai aguentar. Quantas pessoas que a Bíblia fala que quem confessa Jesus, confessa pelo Espírito de Jesus. Às vezes você fala, foi emoção. Não! Independente do jeito que fez para a pessoa falar, eu quero receber esse Jesus, foi o Espírito de Jesus que pôs no coração dela de falar o sim. Porque se a pessoa está dura e não quer, pode ser o jeito que for feito o apelo, a pessoa não vai querer. Eu vejo pessoas dizendo, mas também emocionou, e não, é o Espírito de Deus que convence a pessoa, mas ela vai ter que ter o Espírito e ser cheio do Espírito. Então esses homens que estavam acabando de andar com Jesus, eles tinham o Espírito de Deus, mas eles precisavam ser cheios. É que nem nós. A gente também precisa ser cheio. Tem gente que é só cheio no domingo.
Não dá, não existe isso. Não é? Amém? Porque se a gente for só cheio no domingo, dependendo do que acontecer na segunda, derruba nós. Então tem que estar cheio no domingo, tem que estar cheio na segunda, tem que estar cheio na terça, e diga assim: uma vida cheia do Espírito Santo. A minha e a tua vida tem que ser cheia. Não podemos deixar esvaziar, irmãos. Não podemos deixar esvaziar. É tão ruim quando você chega num copo d'água cheio de sede, você chega lá, está vazio. Ó, eu estou bebendo água esse dia que não doido, eu fiquei mal. Mas só foi. Amém? Então, tem vários exemplos de pessoas que só tinham o Espírito, mas precisou ser cheia. E os discípulos foram um. E depois que eles foram cheios, aí as coisas começaram a acontecer. É por isso que esse livro tem o nome de Atos. O que é Atos? Atitudes, ações. De quem? De nós. Dos apóstolos. E só aconteceu isso depois que eles foram cheios. Que é daqui que começa a obra deles. Não é que daqui que começa a igreja. Daqui começa eles fazer a obra. Porque a igreja começou na hora que Jesus chamou: vem Mateus, vem Pedro, vem Tiago, vem aqui que eu vou montar minha primeira igreja. Eu sou o pastor com mais 11. Vem aqui, as portas do inferno não vai prevalecer. Aleluia! E Jesus montou a sua igreja. Ali começa. Não começou com o apóstolo, começou com os discípulos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então vamos esquecer esse negócio de cachaça, certo? Certo? Em vez de tomar uma, o que eu faço? Me encho. Porque se estiver triste, o Espírito Santo vai alegrar. Se estiver feliz, vai transbordar de alegria. Se estiver preocupado, o Espírito Santo vai nos consolar, nos dar calma, nos dar paz, irmãos. Amém? A importância de ser cheio, irmãos. Eu estava conversando com o Gabriel sobre isso. O Espírito Santo ele é tão importante que Jesus não deixou ele de fora do batismo. Você vê a importância dele. Que Jesus falou: ó, eu estou indo para o céu, mais ou menos assim, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Olha que coisa linda. Você está entendendo? Não vou deixar vocês sem pai, sem ninguém. Sem o pai, sem o filho. Eu vou enviar alguém? O Espírito Santo. Coloca para nós lá em Mateus 28, 19. Que eu vejo pessoas no batismo batizando só no nome do Pai. Eu te batizo em nome do Pai. E reclamo de quem batiza na Trindade. É que nem o pastor Neves falou. O líder do Voz da Verdade. Quem conheceu? Então, ele não acredita na Trindade. Então ele só batiza no nome do Pai. Mas olha o que Jesus disse aí, ó. Leia aí, vamos ler isso para eles. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus disse para nós fazer assim, quem sou eu para chegar na área e falar: é só no nome do Pai, é só em nome do Filho, é só em nome do Espírito? Não, é em nome do Pai. É a Trindade. Você vê a importância dele no batismo. Como você vai fazer a pessoa acreditar no Espírito Santo na hora que ela está sendo batizada se você não fala dele? Os três são um. Né? Outra importância do Espírito Santo para nós. Tem um monte, irmão. Nós vamos ficar muito tempo aqui. Vou pegar só um pouco. Coloca para nós. Para o nosso crescimento. João 16. Deu 13. Deu 5. Vamos lá. Até o 11. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais?
Antes, porque isto vos tenho dito, é Jesus falando, o vosso coração se encheu de tristeza. Olha Jesus falando, agora eu sei para onde eu vou e vocês não me perguntam para onde eu vou, mas eu estou vendo que o coração de vocês estão cheio, bota lá alguém, vocês estão cheios de tristeza. Jesus conhece nós por dentro, irmão. Jesus sabe quando nós estamos alegres, Jesus sabe quando nós estamos tristes, e é por isso que Ele enviou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo alegra quem está triste e dobra a alegria de quem está alegre. Continua. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, diga aí, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas quando eu for, vos o enviarei. E quando ele vier, vai fazer o quê? Convencer do pecado, da justiça. Olha a importância do Espírito Santo para o crescimento. Quando eu for, ele vai vir. Quando ele vier, vai convencer quem? O mundo. Do pecado, da justiça e do juízo. Você acha que o mundo não sabe o que é pecado, não? Sabe o que eles estão fazendo errado? Quem que deixou isso na terra para eles saberem? O Espírito Santo. Convenceu. Só que a gente fomos convencidos e atraídos. Por isso que nós paramos. Você está entendendo? Do pecado, do juízo e da justiça. Mas ele explica, continua. Do pecado porque não crê em mim. Porque quem crê em Jesus para de beber, para de fumar, para de trair, para de mentir, para de roubar, para de trapacear, para de fofocar. Porque quem crê nele faz as coisas que ele pede para fazer. Continua. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis. A justiça de Deus foi cumprida em quem? Por isso que Jesus, o sangue de Jesus, nos justifica de todo, porque a justiça de Deus foi cumprida nele. E vocês vão me ver mais. E no outro, continua. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está. Se o diabo já está condenado, é sinal que vai ter um julgamento. Sim ou não? Só para o diabo? Um montão de gente. Então o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é juízo. Se Ele já julgou o diabo e os demônios, sabe o que a Bíblia vai falar? Eu não sei onde está, mas está em Pedro. E o juízo de Deus começa na casa de Deus, acha aí. Começa na casa de Deus, para depois Ele ir pegar lá fora. Você sabia disso? Começa com o povo de Israel, na casa de Deus, começa lá. No contexto, né? Contexto, mas a igreja também É nós. naquele lá. Quando ele arrebatar a igreja, é o juízo dele. É geral. 1 Pedro 4,17. Quando ele arrebatar a igreja, já vai ser o juízo, porque quem ficar dentro da igreja já sabe o juízo que pegou. Leia aí, 2, 3. Porque já é tempo que comece o julgamento pela graça de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Meu Deus. Meu. Você acha que nós estamos... É por isso que nós temos que ter certeza do que nós estamos fazendo aqui, né? É verdade. Você vai na igreja? Para ver o fulano. Você vai na igreja? Para ver o ciclano. Você vai na igreja? O que você aprendeu na igreja? Tem gente que está acreditando nem mais no arrebatamento, irmão. Você não vê mais arrebatamento. Ninguém fala mais de arrebatamento da igreja. Do julgamento. O Brasil só conhece um Deus de amor. Pensa como Deus está bravo com um monte de igreja por aí. E ele está lá em cima. O julgamento vai começar aqui, é com vocês. E se começa com nós, imagina para esse povo aí fora. Foi cantado aqui, né? Quanto mais a gente poder falar de Jesus, nós vai falando. Então, vai falando. Não se preocupa se vai vir ou não. A nossa obrigação é falar. O Evangelho de Jesus tem que ser pregado no mundo inteiro, mas não vai ser aceito por todo mundo. Se
Se vai aceitar ou não, a gente não sabe, mas que pregar e falar, nós temos que falar. Aonde Deus te der a oportunidade, falei com a vizinha A, vizinha B, teve ônibus, aonde tiver, fale de Jesus. Vai falando, Jesus vai trazendo as pessoas para nós, irmãos. Vai trazendo as pessoas para nós. Não precisa esperar montar grupo, não. Porque você, quantas pessoas você vê num dia? Quantas pessoas você vê num dia? E para quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Lembra que foi pregar domingo? O valente e o mais valente. Quando o mais valente está indo embora, não tem vergonha de falar, não. Nem de dizer, eu sou de Jesus, Jesus é bom, Jesus transformou, Jesus muda. Nem de dizer. Quando o valente estava em nós fazíamos um monte de coisa aí sem ter vergonha nenhuma. Mano, bebão por aí. Aí o mais valente entre nós vai ser cativo. De falar de Jesus. Preciso de um monte de gente para falar, não, Jesus manda para você. Manda. Esse for um por um, mas vai mandando. Vai falando do amor de Jesus, agora. Que Jesus vai pegar. Se Jesus é. E ele é justo. Ele não poderia cobrar o povo lá fora e depois nós. Primeiro é nós. Porque senão o povo vai falar, é só a igreja aí, um monte de gente fazendo um monte de coisa aí, o senhor não fez nada, está pegando nós. Não, já peguei eles, agora vocês, aleluia. Volta para nós lá. Amém? Amém. Então, primeira coisa do Espírito Santo que é importante, você vê que ele é tão importante que Jesus falou, eu vou e não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, certo? E esse Espírito Santo ele é tão importante que na hora do batismo, que é uma das horas mais importantes na vida do ser humano, Jesus enfatizou o Espírito Santo junto. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Amém? E o outro é para o nosso convencimento. Quem convenceu nós para estar aqui? Quem convence nós dia após dia? Mas por que o Espírito Santo continua convencendo nós e não convence mais as outras pessoas que vinham também? Diga aí, porque eu estou cheio. Quem está cheio dá ouvido. Quem está cheio obedece. Aleluia. Quem está cheio, o cansaço não atrapalha, não. Eu estou cheio. Mas quem só está com o Espírito Santo? A massa ali tem pro lado de dentro, né? Isso aí tem Trava. Bota para nós lá, Efésios. Só tem, tá bom. Como Deus vai encher o vaso e o vaso está ali. Outra coisa. Isso. Outra coisa. Para que eu preciso estar cheio? Primeiro é para mim estar sendo convencido todos os dias. Irmãos, quantas propostas nós não temos aí para fora, não? É todos nós. Vivemos debaixo de propostas do inimigo. Fraude aqui, mente ali, né? Desonra aqui, seja ingrato ali. Não é só propostas de cachaça, não, nós já sabemos já. Mas tem coisas que para nós parecem não ser nada. Você está entendendo? Dá uma mentira ali. Quem está cheio, meu irmão, opa, morro falando a verdade, meu irmão. Você está entendendo? Porque o diabo sabe, se eu fazer mentir, quem está cheio não tem essa, vai morrer falando a verdade de Jesus. Não tem como. Você acha que nossos irmãos na Síria morreu 7 mil em um final de semana? Eles não podiam dar um jeito de fugir do país? Não. E por que eles resolveram entregar a vida deles pelo Evangelho? Eles estavam cheios. Aí o povo no Brasil, por causa de um paz do Senhor não dada, por causa de uma bronca levada de um pastor, abandona tudo. Está cheio do quê? Não dá. É por isso que é importante nós estar cheios do Espírito Santo. E não é só uma festividade no culto, não. É uma vida cheia do Espírito Santo. Nós só temos 3 horas, 3 cultos, 2 horas por culto, 6 horas por semana. Nós se reúne aqui. Só aqui não vai encher, não. Mas quando tem um compromisso, mostra que você está cheio com aqui. Porque quem está cheio tem compromisso. Não é com o pastor, não. É com Jesus, meu pai. É com Jesus. E graças a Deus que aqui nós aprendemos. Nós aprendemos.
para nós aí. É cheio do Espírito Santo. Quem vê ela não dá nada. Mas Deus fala, essa aí é cheia. Tu não sabe de nada. Sai até o cabelo dela dói. Mas ela está aí. Aleluia. E nós louvamos. Para anunciar o Evangelho tem que ser cheio. Coloca nós Atos 4:31. Vem aí, 1, 2, 3. Vem aí, 1, 2, 3. E tendo orado, moveu-se do lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Olha, eu não consigo falar de Jesus, não. Você está só com o Espírito Santo, você tem que estar cheio. E quando nós estamos cheios, nós temos ousadia, né? E não é nós que coloca a palavra, é Deus, irmão. Você vai sair de casa, Deus vai falar assim: eu vou pôr um drogado na tua frente, depois eu vou pôr um doutor na sua frente. Não. Nós sai de casa para viver a vida que nós temos que viver. Aí Deus manda um drogado. Quem está cheio vai conseguir falar com ele. Aí acaba de sair o drogado, chega o doutor. Quem está cheio vai conseguir falar. Ele não vai falar de qualquer maneira, vai falar com ousadia. Mas tem que estar cheio. Quando você não está cheio, se você pega um ex-crente aí, ele te coloca no bolso. Você está entendendo? Quando você pega o enviado do encardido, que é assim. O ex-crente, quando vem debater com o crente que está firme, ele é enviado para ver como que tu está. Aí você fala, tem que estar cheio. Tem que estar cheio. Pode falar. Pastor, no trabalho, o rapaz que a gente pegou para trabalhar, ele está tentando se libertar das drogas, dos vícios. A gente está ajudando ele com a palavra. E também na casa onde a gente está trabalhando é um doutor da Ford. E eu falei para ele é deísta, só acredita só em Deus. E eu falei para ele, tem Deus, tem o diabo, tem o céu, tem o inferno. E se você não acredita em Jesus, meu amigo, você não vai conseguir chegar até Deus. Amém. Irmãos, anunciar com ousadia, não é com ignorância não. Essa palavra ousadia não é ignorante não. E tem uns crentes aí, ainda mais os pentecostais aí, os antigos. Você para de fumar, senão você vai para o inferno. Você para de beber, senão Jesus vai pesar com você. Não, você não é ousadia não. Não. Aí você vai matar. A ousadia, quando Deus dá para nós, a gente fala com as pessoas naturalmente. Você está entendendo? Com educação, com palavras. Quando você me chamou de Noé? De cachaceiro, de ladrão de botijão. Mas quando você fala, isso aí que você está fazendo não é legal, isso aí é errado, eu te amo. É a mesma coisa que esse povo vai na rua. E quando se chega no doutor, a gente tem que mudar as palavras. Que nem chega um cara da biqueira. Não. Ô irmão, conheço as suas ideias, vem aqui, vamos conversar. Aí você conversa com ele aqui. Aí é da cadeira, fala da casa é da cadeira, tá falando na rua. Entendeu? Quem tá cheio. Você tá entendendo? Aí você conversa com ele desse jeito. E quando chega um doutor? E aí sangue bom? O doutor não vai querer te ouvir. Não é? Aí você vai ter Jesus. Com etiqueta em nós aqui. Dá uma etiqueta aí. Ô doutor, o senhor também. A senhora, sua esposa. Quando Paulo fala, me fiz de preso para ganhar os presos. Não é que ele era ladrão. Ele já chegou aos presos, ouviu os presos. E me fiz de doutor. Se Deus mandar nós lá no Morumbi lá pregar os grandão lá, sabe que nós conseguimos? Quando vai chegar? E aí, truta? Mano. Vai chamar a polícia, gostei dessa. Vai chamar a polícia. Não é crente não, vai chamar a polícia para nós. Então todo lugar tem nosso jeito de. Mas tem que dar e ousadia. Porque se a gente vê que nem nós é da periferia, a gente fica mais à vontade de falar com os manos aqui. Certo?
E se vier um doutorzão, vou falar de Jesus para mim aí. Para aí para um carro bem caro, é de doutor. Deixa eu ver um aí. Cabelite vermelho. Tem uns carros mais caros aí. Doutor Vitor. Mas é isso, vocês estão entendendo, né? Vocês entenderam, né? Vamos embora. Então nós temos que estar cheio do Espírito Santo. E ousadia. E ousadia não é ignorância. Eu já vi umas irmãzinhas que vinham do meu lado aí quando era doidão. Certo? Aí já vinha minha cunhada também das antigas, Analva, negritinho, Jesus tem pressa contigo. Olha a diferença. Aí o meu ouvido já, certo? Coloca para nós Atos 13. Quem está cheio? Fala, Pedro. Ela está viajando no tempo nosso aí. Ela falava isso para mim também. Uma coisa que eu mais ouvia também dela. Você já se batizou. Isso é amor. E não é só com de dentro, é de fora também, entendeu? Amém? 44, vamos lá. Tá, vai estar ficando bom. Vamos lá, E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Continua. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de... Esses judeus é uma benção, viu? Encheram-se de inveja e contradiziam, nem todos, alguns, contradiziam a Paulo que falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando do quê? Ousadia, disseram, é necessário que vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitastes e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os... Foram pregar para os judeus não quis saber. Então tá bom, vocês não querem? Então tá, eu vou pregar para os gentios. Graças a Deus, e chegou até nós, continua. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Continua, das 52. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais das cidades. Levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos da cidade. Sacudindo, porém, olha eles, pregaram o evangelho, os caras ficou bravo, jogou eles para fora da cidade. Aí o que eles fizeram? Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Lê aí, 1, 2, 3. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Muita gente do Espírito Santo, meu irmão. Mesmo que é perseguido, que é jogado fora da cidade, ainda se alegra. Aleluia. Por que eles estavam alegres? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas qual foi o motivo que foi a alegria deles? Pregar a palavra com ousadia. Para quem? Para os judeus. Vocês não querem ouvir a verdade, mas vocês vão ouvir a verdade. Mas é crente, vocês é crente, mas vocês não conhecem a verdade ainda. Aleluia. Ousadia pode ser coragem. É coragem, isso. Você está entendendo? Diga aí, ousadia. Pode ser coragem. Amém? Então o Espírito Santo nos alegra, independente do que nós estejamos passando. Pensa, isso jogado para fora da cidade, sacudir a poeira, eu e os discípulos. E que vocês estão alegres? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Eita, E fizemos o que Deus mandou nós fazer. Amém? Mais uma para nós agora. Coloca nós 1 Coríntios 6, 19 e 20. Irmãos, quem é o templo do Espírito Santo? Lê aí, 1, 2, 3. E não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, mais um. Porque fostes comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pastor, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vou falar de novo, eu gosto disso. Mas eu estou andando com a arca.
quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu vou na igreja da campanha da Arca da Aliança. Então você não vai ser cheio. Você vai querer encher a arca. Quer encher a arca. Diga aí. O Espírito Santo. Habita aqui, ó. É eu que tenho que estar cheio. É você que tem que estar cheio. Não transfira a presença de Deus para lugar nenhum, não, irmão. Amém? Para vencermos as nossas lutas. Coloca nas lutas 4:1. 4:1. Só qualquer um. Leia aí. 1, 2, 3. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao. Jesus morreu no deserto? Jesus venceu no deserto? Por que ele venceu? Cheio do Espírito Santo. E por que muitos crentes morrem no deserto? Ele está cheio. Só vem para a igreja, apoiar para o teto, para ficar conversando, em vez de aprender de Deus. Glória a Deus! Em casa, de vez separar 5 minutos, 10 minutos, 5 para orar e 5 para ler a Bíblia, não vai se encher. Aí na hora que cai no deserto, diga aí, no deserto, lembra das nossas mensagens? É inevitável, meu irmão. Uma hora o deserto passa na minha casa, na sua, vai chegar. Nós não estamos isentos de deserto porque nós estamos servindo a Deus, não. Pelo contrário, o diabo é doido para colocar nós no deserto. Para ti levou Jesus, só que não foi o diabo, foi o Espírito Santo. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e venceu. Venceu porque ele estava cheio. Então quem está cheio do Espírito Santo, pode vir um problema que for, que Deus vai nos ajudar e nós vai chegar lá. Você vai cair na cova dos leão, eu vou cair, mas eu estou cheio do Espírito Santo, Jesus vai comigo. Glória a Deus. Aleluia. O problema não é cair, o problema é com quem cair. O problema não é passar, o problema é com quem passar. Amém? E se ele quiser, ele livra. E para encerrar, coloca para nós Efésios. Se coloca de pé. 4:30. A importância de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Leia aí, 1, 2, 3. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia que nós for arrebatado. Amém? Duas coisas importantes, irmãos. A evidência do Espírito Santo. Mania nossa pentecostal, que fala que a pessoa está cheia do Espírito Santo só porque ela está ali, ó. Isso aí não é sinal de estar cheio. Isso é uma evidência. Lembra que eu usei a missionária Ceci? Quem já viu a Ceci falando a língua estranha? Quem já viu a Ceci? Mas quem já olhou o joelho da Ceci? Quem já viu o joelho dela? É amassado, não tem essa bolinha. É quadrado. Sabe o que é isso? De tanto orar. Sabe o que é isso? Evidência de uma mulher cheia do Espírito Santo. O dia que ela estava com a sainha mais assim, ó, foi o joelho. Quando eu olhei, já faz tempo isso, é amassado. Vocês olham? Deixa eu ver seu joelhinho aí, se vê. Não tem essa bola nossa, ó. Parece a mulher cheia do Espírito Santo. Para ela perder um compromisso com Deus, ela tem que estar mal. É cheia do Espírito Santo. Hoje eu estou aqui, aí amanhã meu dedo dói. Que cheio é isso? Hoje eu estou aqui, amanhã passa as coisas que não é com meus olhos creu. Hoje eu estou aqui, aí eu vejo cair a carteira do ricão ali, amanhã. Hoje eu estou aqui, terça-feira, né? Amanhã, quarta-feira, é final do Corinthians. Tem culto na igreja, mas eu vou assistir a final. Assim não. Quem está cheio do Espírito Santo, as coisas de Deus é em primeiro lugar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. O povo está olhando para nós. O diabo então está olhando para nós. Então, falar em línguas é evidência. O que é evidência? É aquilo que o Espírito Santo pode trazer. Gálatas 5:20 tem um monte de evidência. Olha para nós lá, rapidinho. Gálatas 5, olha o tanto de evidência do Espírito Santo. Quem tem? Primeira coisa. Bora lá mais um.
Mais um. A 22. Mas sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha quem está cheio, ó. Porque as obras da carne são manifestas. É 22. Para cima, não é para baixo. Sobe. Aí. Mas, ó. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amém. Quem está cheio, ama. Alegria. Quem está cheio, você vê o peixe. Está cheio. Longanimidade. Bonignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Continua. Contra essas coisas não há? Diga aí, quando eu estou cheio, até a tristeza. Não é Bíblia da Bíblia, mas é verdade. Quando eu estou cheio, diga aí, quando eu estou cheio, até a preguiça. Vira o quê? Vira coragem. Vira coragem. Vira vigor. Vira vigor, aleluia. Deus ajuda. Quando eu estou doente, até a doença sai em nome de Jesus, velho. Amém? E os dons, qual é para nós 1 Coríntios? Serei. 1 Coríntios 12. Aí que é o nosso mal. 12. Vai, do 4. Vou ler rapidão. Para frente. 12 e 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito É o mesmo. Porque para as pessoas da igreja pentecostal, a pessoa ela só está cheia do Espírito de Deus quando ela tem dons. Vai lá. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Vai embora. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, manifestação, quem está cheio, é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da Sabedoria. Quem está cheio conhece bem isso aqui. Então, outro Espírito, a palavra do Conhecimento. e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Tem gente que tem uma fé, meu irmão, que ó, sai de baixo, hein? Tem gente que tem fé 10 vezes mais que eu, dentro dessa igreja. E outro pelo mesmo, mas eu tenho fé, em nome de Jesus. Mas pelo mesmo Espírito, os dons de cura. A outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir, aos Espíritos, a outra variedade de línguas. E outra interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, meu irmão, isso aí é evidência do Espírito, não é sinal de estar cheio. Porque tem gente que tem um dom de cura, mas é ladrão, rouba o dinheiro dos irmãos. Você está entendendo? Então, quando eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu tenho o dom e quando eu tenho os frutos. Porque não adianta eu ter o dom, mas não ter o fruto. Você está entendendo? Então, se olha a pessoa, não, ela tem o dom, ela abençoada no dom. Está cheio, vamos ver no fruto. Não ama, é um birrento, é um cara fechado, não tem benignidade, não tem compaixão. Quando a gente ama, a gente não quer ultrapassar vocês, ou vocês ultrapassarem ele. Quando a gente ama, a gente quer ver o seu bem e o meu bem. Amém? Amém. Então, meu irmão, toma cuidado. O pastorzinho lá é cheio de dom, mas e os frutos? Então nós temos que ter dons e frutos. Aí tem pessoas que passam uma semana no monte atrás de dom. E fruto que é bom? Nada. Nada. Quem tem duas mãos para Jesus? Uma vida cheia do Espírito Santo. Porque de vez eu tomar uma, eu me encho do Espírito. Amém? Amanhã, desculpa aí, passou um pouquinho. Quarta, né? Não tem nada. Quinta, quinta é nossa. Sexta não tem nada. Sábado nada e domingo nós estamos aqui de novo. Amém? A domingo é o domingo das mães. É o culto. É com todos, viu? Os homens Todos também. Os homens trazem um Guaraná. Pastor, mas a Cátia disse que sexta-feira tem ensaio. Aí é com vocês. Ela já avisou que vai ter. Só que nós não vai estar. Entendeu? Os jovens vai vir amanhã pra cá, né? É, tem ensaio de jovens. Na sexta ensaio. Mas tem problema. Sexta tem. Menos obreiro aí. Estamos falando com o povo agora. Certo? O dia das crianças. Os irmãos aí, traz um Guaraná. Vou dar um presente pra ela. Vou dar uma fantaúva. É dia das mães. Olha, depois dessa conversa. Aí eu trouxe lá, uma Coca-Cola. Ó, não vai falar com Aí eu você vou não, subir hein, o presente. Enes, e o seu Enes? Suco.
assim, quando ela pediu para fazer na sexta, a gente já tinha um compromisso. Você está entendendo? E como ela quer fazer, nós deixamos, é que nem os jogos. Amanhã mesmo nós temos uma visita de noite. Ele sabe mexer no som, bonitinho, prendeu, rápido, mano, hoje vai estar aí. Amém? Glória a Deus. Só isso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Porque nós entendemos, Senhor, e não precisamos de nada do mundo para nos alegrar. Em nome de Jesus, Pai. No momento de tristeza. Pai, não precisamos de nada do mundo, Senhor, para nos acalmar em momentos de desespero, Senhor. Não precisamos de nada do mundo, Senhor, pois nós temos tudo em Ti, Pai. Em Ti nós encontramos tudo, Senhor. Em Ti nós encontramos paz e caos. Em Ti nós encontramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, alegria na tristeza. Em Ti nós encontramos saúde, Senhor, na enfermidade, Pai. Pois tudo está em Ti, Senhor. E nós não precisamos virar os nossos olhos, Senhor, para que o mundo está fazendo, pois o Senhor é a suficiência da sua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor, para a glória do Teu santo e poderoso nome.